No meio do sertão nordestino, entre os espinhos retorcidos da caatinga e o céu vasto de um azul que quase cegava, existia um vilarejo esquecido pelo tempo, São Raimundo. Ali, o calor não era apenas uma sensação, era um peso constante, sufocante, um abraço seco que queimava a pele e esturricava a esperança. As noites, no entanto, traziam um terror diferente. Um frio que gelava o sangue, invadia os ossos e deixava os corações à mercê de sombras que nenhum sol poderia dissipar. Pedro Ferreira era um homem marcado por dores e segredos. Em suas mãos tatuadas pelo sol e pela lida dura, carregava cicatrizes que falavam mais do que palavras poderiam. Arranhões profundos e velhas queimaduras, testemunhas silenciosas de uma luta invisível. Seu olhar, cansado e profundo, parecia buscar algo além do horizonte interminável da Caatinga, uma resposta que ninguém naquela terra seca ousava procurar. As histórias que povoavam São Raimundo não eram apenas lendas para assustar crianças. Eram avisos gravados na memória de cada morador desde tempo imemorial. O lobisomem do sertão, diziam, não era apenas uma fera que se moldava em pelo e presas. Era um espírito preso entre o homem e a besta, um pacto selado com sombras e sangue. Naquele lugar, a lua cheia não era apenas um fenômeno celestial. Era o fulcro de uma maldição antiga, uma convocação silenciosa que alastrava o pavor em ondas crescentes. Pedro, desde que perdera sua mãe para o mistério daquela noite, sentia uma presença que o acompanhava, uma sombra que crescia dentro dele, desafiando sua sanidade. As noites de lua cheia eram seus pesadelos vivos, onde acordava suado, com o corpo dolorido, sentindo os ossos estalar e a pele arder como se estivesse sendo rasgada por garras invisíveis. Na noite em que tudo começou com um uivo que rompeu o silêncio da caatinga, Pedro estava sozinho na varanda de sua casa de barro e madeira. O som cortou o ar como uma lâmina, um grito que parecia conter a dor de 1000 almas perdidas. Seus olhos se fixaram na lua, que naquela noite parecia maior, mais vermelha, como se carregasse o fogo dos infernos. Os moradores em suas casas trancavam portas e janelas, rezando baixinho para que o mal não encontrasse guarida em seus lares. A velha Dona Maria, conhecida por suas benzedeiras, murmurava orações antigas enquanto passava mãos trêmulas sobre os terços gastos. Pedro, no entanto, sentia que não podia fugir. O chamado era dele, e dele apenas. A cada minuto, a ferocidade daquele uivo parecia invadir seus pensamentos, desmontando sua vontade. Na manhã seguinte, os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer. O cachorro mais velho do vilarejo foi encontrado morto, com cortes profundos e olhos vazios, como se tivesse visto algo que nenhum ser deve presenciar. As plantações ao redor da casa de Pedro estavam pisoteadas, como se uma fera enorme tivesse passado ali naquela madrugada. Pedro tentou manter a rotina, esconder o medo que corroía suas entranhas, mas os olhares dos vizinhos eram pesos de julgamento, suspeita e terror. Todos viam o homem mudar, sentiam a aura opressora que começava a envolver São Raimundo. No centro da praça, sob a sombra seca do juazeiro, as conversas mudavam de tom. Falavam do pacto antigo, das noites em que a besta caminhava entre eles, roubando identidades, devorando consciências. E em cada relato havia um nome não dito, uma culpa silenciosa que se espremia nos corações. Pedro sabia que deveria resistir, massacrar a vertigem que o puxava para o abismo. Mas a fera dentro dele acordava com a luz da lua, crescendo, urrando, buscando libertação. Nesta pequena vila nordestina, onde o desespero cantava entre os ventos secos, uma pergunta pairava: quem sobreviveria à próxima lua cheia? No âmago da caatinga ressequida,
O vilarejo de São Raimundo permanecia encurralado por uma sensação inquietante que caminhava pelas sombras antes mesmo da lua cheia roubar toda a tranquilidade. As vozes dos moradores, antes sussurradas em oração, transformavam-se na mesma angústia que marcava o rosto de Pedro Ferreira. Os olhos do homem, agora habitados por um brilho estranho, percorriam cada canto do vilarejo, buscando sinais do que ainda não podia aceitar. A besta estava despertando e precisava ser enfrentada. Nos dias que seguiram aquele uivo lancinante, o clima no sertão parecia mudar. O sol, que torrava a pele como aço em brasa, agora escondia-se atrás de nuvens carregadas que manipulavam sombras muito maiores que o próprio povoado. As noites cresciam em silêncio, carregadas de uma tensão que apertava o peito com mãos invisíveis, e cada ruído se tornava um prenúncio de um terror maior. Pedro começou a perceber coisas além da razão. Marcas profundas na terra seca e rachada, pegadas enormes que desapareciam ao se aproximar das casas, e o cheiro forte de carne queimada que vinha do velho matadouro abandonado, lugar que há anos ninguém ousava visitar. As pessoas acionavam benzedeiras e rezavam em grupos pequenos, mas a voz do medo já se enraizava demais para ser calada com simples palavras de fé. Marta, a jovem professora da escola única do vilarejo, era uma das poucas que desafiava o medo com uma coragem silenciosa. Conhecida por sua mente aberta e sua curiosidade incansável, ela buscava entender o que atormentava Pedro e o povoado. Observava o homem e via nos seus olhos as cicatrizes da luta interna. Uma batalha entre o que restava de humanidade e a fera que se alimentava do desespero. Na noite em que o céu se vestiu de rubi, quando a lua cheia brilhou com toda a sua crueldade, Pedro desapareceu das ruas poeirentas. Acordou no meio do matadouro, o coração pulsando fora do peito, o corpo transformado em uma criatura que unia a selvageria do lobo às memórias humanas que imploravam por redenção. O uivo quebrou o silêncio mais uma vez, um som que dilacerou a alma dos que o ouviram, deixando mais perguntas do que respostas. As chamas das fogueiras nas ruas do vilarejo tremeluziam, projetando sombras grotescas nas paredes de taipa. Os moradores, aterrorizados, sussurravam histórias antigas de pactos obscuros feitos com entidades da floresta, de maldições que se reencarnavam a cada geração. Alguns diziam que ele era o último de uma linhagem amaldiçoada, outros acreditavam que a besta não tinha dono, que era o próprio sertão cobrando dívidas esquecidas. Pedro lutava contra a besta que queria dominá-lo, seus pensamentos entrelaçados entre grunhidos e fragmentos de memórias humanas. Sentia o suor frio escorrer por sua pele dilacerada, enquanto a lua sangrenta observava impassível. Ele sabia que a veracidade do velho ditado era cruel. Quem caça o lobisomem acaba se tornando a própria caça. As ruas de São Raimundo não eram mais seguras. O pavor se instaurara como normas não ditas. Cada sombra parecia esconder monstros, e cada silêncio guardava confissões mudas. O medo e a culpa misturavam-se, erguendo muros invisíveis entre os moradores, que começavam a desconfiar uns dos outros. Numa manhã distante, a jovem Marta decidiu confrontar o desconhecido. Com passos firmes, dirigiu-se até a casa de Pedro, determinada a arrancar a verdade que pudesse salvar não só um homem, mas o povoado inteiro. A porta semiaberta revelou um interior devastado pelo tempo e pela solidão. Não havia luz, apenas a sensação fria de um olhar que observava de dentro. Ela encontrou um diário, repleto de anotações confusas, desenhos de lobos entrelaçados com figuras humanas e fragmentos que submergiam entre a loucura e a lucidez. As páginas denunciavam a luta interna de Pedro, uma batalha entre a besta que se apoderava de seu corpo nas noites de lua cheia e o homem que ainda insistia em resistir. A partir daquele momento,
Marta sabia que a história de São Raimundo ultrapassava as raízes da superstição. Era uma guerra crua pela sanidade, pela alma que se despedaçava numa dança dolorosa entre o humano e o monstruoso. Na escuridão sufocante da noite nordestina, o vilarejo de São Raimundo se tornou um palco de horrores que ultrapassavam a compreensão humana. O ar, impregnado com o cheiro acre de fumaça e sangue, carregava o lamento das almas aterrorizadas, presas em uma teia invisível de medo e desespero. A lua, agora alta e implacável, iluminava com frieza cada detalhe daquele pesadelo que se desenrolava silencioso. Pedro Ferreira, a criatura dilacerada entre o homem e a fera, caminhava entre as sombras como um espectro condenado. Seu corpo, uma fusão grotesca de músculos dilatados e pelos espessos, ostentava olhos que ainda guardavam resquícios de humanidade, refletindo a dor da batalha interna que consumia sua sanidade. Ele era a manifestação viva da maldição ancestral que assombrava a Caatinga, e seu uivo ecoava como trovões de um destino inexorável. Enquanto isso, Marta, fortalecida pela coragem e pela necessidade de proteger os poucos inocentes que restavam, mergulhava nos mistérios que cercavam a maldição. Seus dias eram preenchidos com pesquisas clandestinas, antigos manuscritos escondidos na escola improvisada e conversas sussurradas com os moradores mais velhos, que guardavam segredos tão antigos quanto o próprio sertão. Ela descobriu que a maldição não era apenas uma lenda selvagem, mas um pacto macabro feito por um ancestral de Pedro em uma tentativa desesperada de salvar sua terra de uma seca devastadora, mas que condenou sua linhagem para sempre. A tensão dentro do vilarejo atingia seu ápice. As casas se tornaram fortalezas provisórias e os moradores, agora desconfiados uns dos outros, viviam sob a pressão constante do pavor. Os sons nas trevas, passos, rosnados abafados, suspiros transformados em uivos, não permitiam que ninguém se sentisse seguro por um único instante. Naquela que seria a noite decisiva, a fronteira entre o humano e o monstruoso se dissolveu por completo. Pedro, consumido pela fera, invadiu o coração do vilarejo. Cada golpe, cada rugido seu era um capítulo de um conto escrito em sangue, deixando marcas indeléveis na alma de São Raimundo. A luta não era apenas pela sobrevivência física, mas pela preservação da humanidade que teimava em resistir dentro daquele corpo deformado. Em meio ao caos, Marta confrontou Pedro na praça central, seu rosto iluminado pela luz trêmula da lua e das tochas espalhadas pelos moradores apavorados. Suas palavras cortaram o ar quente da noite, uma tentativa desesperada de alcançar o homem escondido atrás da fera. O confronto era mais do que físico, era o embate final entre a luz da razão e as trevas do abismo. O desfecho daquela batalha marcaria para sempre São Raimundo. Seria uma redenção sangrenta ou o eterno reinado da criatura? A resposta se perderia no vento seco que carregava os últimos ecos do uivo da lua cheia, um lembrete sombrio de que alguns horrores jamais deixam o sertão. Sob o céu cortado por estrelas tímidas, São Raimundo tornou-se o palco de um drama ainda mais sombrio, onde o horror transcendeu o sobrenatural para penetrar no âmago dos segredos humanos mais obscuros. A maldição do lobisomem não era apenas a luta de uma criatura contra sua própria bestialidade, mas um espelho cruel, refletindo as feridas enterradas na própria história da vila. Pedro, agora mais homem e menos fera, começava a compreender o preço da maldição que carregava. Em suas memórias fragmentadas, ressurgiram rostos e histórias que tentara esquecer. A traição do irmão que o acusou de pactuar com o diabo, o abandono da mãe que sucumbiu à dor da seca e do preconceito, e as sombras de um passado marcado por violência e silêncio.
A besta dentro dele não era apenas um monstro, era a personificação da dor, da rejeição e da sede de vingança que consumia cada alma daquele lugar esquecido. Marta, ao lado de Pedro, tornou-se uma confidente, uma luz tênue na escuridão que ameaçava engolir ambos. Juntos, revelaram verdades enterradas, o pacto ancestral feito por um dos primeiros moradores para salvar a Vila da Seca, embora seu preço tivesse sido terrível e eterno. O lobisomem, na verdade, era a manifestação viva dessa dívida impagável, mas também a esperança de quebrar o ciclo de sofrimento. A tensão crescia quando antigos rivais e famílias marcadas pela desconfiança começaram a se enfrentar, acusando uns aos outros de alimentar a maldição. A religião, tão arraigada no sertão, foi ora um refúgio, ora um campo de batalha, com padres e benzedeiras entrando em conflito sobre como lidar com o mal que se espalhava. Segredos familiares foram expostos, revelando traições, adultérios e vinganças que cruzavam gerações. Em meio a esse turbilhão, Pedro e Marta encontraram um aliado improvável, o velho Zé Raimundo, que sabia mais do que deixava transparecer. Ele carregava em si a história esquecida do vilarejo e uma esperança perigosa, a existência de um ritual ancestral capaz de libertar Pedro da besta, mas que exigiria um sacrifício que nenhum deles estava pronto para aceitar. O horror não vinha apenas do monstruoso uivo na noite, mas da fragilidade humana diante dos próprios demônios. A linha entre vítima e algoz se tornava tênue, e a sensação de que todos pagariam um preço fatal pairava no ar quente da Caatinga. A noite mais longa de São Raimundo chegou como um sussurro sinistro, carregando consigo o peso de um destino que nenhum dos moradores poderia escapar. O céu, encoberto por nuvens densas, bloqueava a luz da lua, quase como se o próprio sertão tentasse esconder a cena final daquele tormento ancestral. Pedro, agora quase completamente consumido pela fera que habitava seu corpo, caminhava pela vila como um espectro torturado, seus passos ecoando por ruas desertas e casas trancadas. O ritual proposto por Zé Raimundo exigia algo impensável, um sacrifício que dilaceraria não só a carne, mas a alma de quem ousasse encarar o destino da maldição. A esperança de redenção vinha acompanhada de um preço cruel, um teste que colocava à prova a essência humana em suas formas mais brutais. Pedro fechava os olhos, sentindo a besta ferver dentro de si, lutando para que o homem sobrevivesse à tempestade. Marta, firme ao seu lado, era a âncora em meio ao caos, a voz da lucidez que tentava guiar aquela alma dilacerada para além do abismo. Mas o vilarejo, tomado por um medo que se dissolvia em paranoia, começou a se fragmentar. Alianças se desfaziam, acusações voavam como punhais afiados e a linha entre caçador e caçado desaparecia no rastro vermelho deixado pela criatura. Na hora mais escura, Pedro foi cercado por aqueles que um dia julgou seus vizinhos, mas que agora se tornavam carrascos movidos pelo desespero e pela sede de vingança. O uivo dilacerante que rompeu o silêncio não trouxe redenção, mas a confirmação de que o horror naquele lugar não tinha fim. Quando as chamas das tochas dançaram contra as paredes, o que restou foi um corpo caído, envolto em sangue e sombras. Mas o que ocorreu naquela noite fatídica permaneceu um mistério. A besta morreu, o homem sobreviveu, ou ambos se perderam para sempre na escuridão da Caatinga. Alguns juram ter ouvido o uivo ainda após o fim daquelas horas macabras. Outros afirmam que São Raimundo nunca mais foi o mesmo, carregando no silêncio a certeza de que a maldição não pode ser destruída, apenas passada adiante. E você teria coragem de entrar nesse vilarejo? De encarar o olhar da besta que habita dentro do homem? Ou seria melhor manter-se longe do sussurro da Caatinga, onde o passado e o presente se confundem em um pesadelo do qual ninguém escapa?